Boa noite a todos. Que a paz de Jesus se faça presente entre todos nós. Hoje nós, como de costume, nesse período em que não estamos realizando as nossas palestras de forma presencial, nós estamos utilizando os recursos da internet, da mídia, né? Através do Facebook, do Instagram, do YouTube, para que a gente possa dar continuidade a esses trabalhos, né? E com certeza através dessa nova formatação, né, que está sendo muito bem usada nos dias atuais devido a esse distanciamento, com certeza a gente vem a atingir um público maior de pessoas, né, porque hoje a internet ela não tem fronteiras e como de costume as nossas transmissões estão sendo realizadas, né, nas quintas-feiras, né, e aos domingos. Então, todas as quintas e todos os domingos nós temos um palestrante convidado para desenvolver um trabalho aqui pela nossa casa espírita, através da internet. E como de costume, não é uma ritualística, como a gente fala, vamos rogar a espiritualidade amiga, né? Porque todo trabalho que nós iniciamos, nós recorremos ao apoio da espiritualidade e vamos, nesse momento, solicitar o apoio da espiritualidade para que ela possa nos ajudar, uma vez que também isso se configura como um trabalho de divulgação espírita e, como diria Emmanuel, a maior caridade que nós realizamos para a doutrina espírita é a sua divulgação. E assim ciente, nós pedimos a proteção e rogamos também a assistência dos nossos bons amigos espirituais, da equipe do Caminho da Luz, para que possa dar tudo certo nesta noite. Eu sugeri um tema que eu acho que é muito pertinente, né, para os dias atuais e para a nossa análise. Esse trabalho ele está contido no livro de Lucas, nas narrativas de Lucas, que para muitos é a parábola do filho pródigo, mas pela interpretação, pela tradução de Haroldo Dutra Dias no Novo Testamento, que é uma edição da FEB, da Federação Espírita Brasileira, ele que fez a tradução do grego para o português, então ele traduziu como a parábola dos dois filhos, não a parábola do filho pródigo, porque na realidade parece que a parábola só se configura com um único filho, né? E na realidade nós temos três personagens muito significativos nessa parábola, que é o filho mais jovem, que denominaram de um filho pródigo, tem o filho mais velho, que fica em casa, e tem o senhor de idade, que é o pai dos dois filhos. Então, nós temos três figuras centrais, principais nessa narração, nessa parábola, né, que era uma forma que Jesus utilizava para chegar a atingir as suas metas naquela época, que era a difusão da sua mensagem. As pessoas achavam e ainda acham que as parábolas são simples histórias, né? Histórias muitas vezes de um conteúdo simplório, mas essas contações de histórias que Jesus utilizava naquela época, e ele utilizava-se dos símbolos, dos recursos do cotidiano. Ele via um pescador e aí logo ele trazia um ensinamento. A pessoa que estava, o lavrador jogando as sementes, aí ele pegava esse símbolo e trazia uma mensagem. O oleiro, né? A mulher que deixava o candeeiro embaixo do móvel,
né? Então ele pegava esses ensinamentos. A mulher que ia no poço tirar água, as aves do céu, os lírios, tudo Jesus utilizava daqueles símbolos do cotidiano para contar uma história simples, entre aspas, mas de uma profundidade muito grande, porque a proposta de Jesus era atingir não o ego das pessoas, mas que essas mensagens pudessem atingir o self, a parte mais profunda de cada um. Talvez as pessoas não despertassem de imediato, mas essas mensagens, elas ficariam, essas sementes, elas iriam despertar com o passar dos anos, dos séculos. Então, não é à toa que hoje nós temos pessoas no campo das ciências humanas, das ciências do comportamento, das ciências, das pesquisas, do campo da ciência física, da biologia, da medicina, estudando, da psiquiatria, estudando Jesus, estudando essas mensagens, o que está por trás disso, né? Então, hoje tem terapeutas que estão escrevendo sobre Jesus de forma extraordinária, né? Hannah Rolfe, que é uma analista junguiana, ela escreveu um livro extraordinário, né? Pela Edições Paulinas, é esgotado esse livro, e ela fala o título, e ela é uma psicóloga junguiana e não teve nenhum receio de escrever sobre isso. Ela colocou Jesus, psicoterapeuta. Então ela utilizava de passagens, de mensagens de Jesus dentro do seu consultório clínico para fazer com que as criaturas saíssem daquele nível de consciência egóico para dar saltos mais profundos em direção ao si mesmo. A proposta do Evangelho é fazer despertar o indivíduo, é sairmos dessa coisa que as pessoas falam de zona de conforto, dessa percepção errônea e muitas vezes limitada do nosso ego, para nos aprofundarmos até aquilo que Joana de Ângeles chama, né? Ela diz o self, né? Numa linguagem psicológica, mas o self, dentro de uma visão espírita mais profunda ainda, o self não é nada mais, nada menos do que o espírito. Então eu queria pedir permissão para ler a parábola dos dois filhos, para que a gente possa fazer algumas reflexões a respeito disso aí. A gente vai dar as reflexões ficarão em torno da psicologia profunda, trazida por Joana de Ângeles, e ela começa com essa proposta de trazer a psicologia, né, para o meio da doutrina espírita, e ela lança, né, ela começa com esse trabalho porque lhe foi permitido pelo plano espiritual. Joana de Ângeles, como nós sabemos, ela passou muito tempo na espiritualidade, estudando psicologia analítica, psiquiatria, psicanálise, para poder trazer essas informações que começam no livro O Homem Integral, e o último livro da série psicológica é a Psicologia da Gratidão. E ela vai fazer um comentário muito interessante da parábola dos dois filhos no livro ditado pela mesma Joana de Ângeles, né, pelo médium baiano Divaldo Pereira Franco, Em Busca da Verdade. Faz um estudo psicológico bem profundo a respeito da proposta de Jesus e dessa história que Jesus contou como um extraordinário contador de história. Jesus contava uma história, né, inigualável, né, porque, como já falei, ele pega os símbolos do cotidiano e lança uma máxima, uma mensagem extremamente profunda. Parábola dos dois filhos. E disse: certo homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai, lógico, um filho mais novo e um filho mais velho, e o pai era um senhor de idade. Na história, na contação da história,
um homem muito sábio, muito generoso, de uma certa idade, de muita sabedoria. Um verdadeiro patriarca. O mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a porção que me cabe. Essa questão da porção aqui não significa a terra. A porção significa o dinheiro, os bens. Porque cada um iria herdar uma parte dessa riqueza que o pai trabalhou durante os anos todos para que na velhice ou quando ele morresse, através de um testamento, ele passasse os bens que ele adquiriu durante a sua vida através do seu trabalho honrado. Pai, dai-me a porção que me cabe da propriedade. Ele repartiu os recursos entre eles. Não muitos dias depois, reunindo todas as coisas, o filho mais novo ausentou-se do seu país para uma região distante e lá dissipou a sua propriedade, ou dissipou o seu dinheiro, os seus bens, vivendo dissolutamente, vivendo de uma forma desregrada. Depois dele gastar todas as coisas, houve naquela região uma fome severa e ele começou a passar necessidade. E partindo, associou-se a um dos cidadãos daquela região, que o enviou aos seus campos para apacentar porcos. Ele buscou a ajuda ele perdeu tudo, né? Ele gastou tudo com os colegas que não são amigos, no que a gente diz hoje numa linguagem, nas farras, nas festas envolvendo luxúria, orgias. E aí não restou mais nada a ele do que pedir ajuda através de um emprego para cuidar de porcos. Ele desejava saciar-se com as alfarrobas. As alfarrobas eram um vegetal, uma alimentação que era dada para os porcos, como uma fruta, né? Que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Mas caindo em si, disse: quantos assalariados do meu pai têm abundância de pães e eu aqui pereço de fome. Após levantar-me, irei ao meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze a mim como um dos teus assalariados. Levantando-se, dirigiu-se ao seu próprio pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, compadeceu-se, correu, lançou-se sobre o pescoço dele e o beijou repetidamente. Veja, essa parábola, essa história, ela está muito avançada para a época. Porque se a gente for analisar o comportamento de um senhor, de um patriarca, ele jamais iria se prestar a um comportamento de sair correndo, né? Ele sai correndo em direção ao pai, ao filho, o abraça e o beija. Isso nós não veríamos no comportamento patriarcal de um judeu daquela época, muito menos de um homem já de idade. Então veja que esse pai é um pai avançado para a época. Jesus sempre à frente sempre esteve à frente e ainda está à frente, né? Beijou repetidamente. O pai beijou muito esse filho, né? O abraçou pelo pescoço e beijou muito, né? Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Disse o pai para os seus servos: Trazei para fora a principal estola, ou o principal manto, né? A vestimenta, e vestiu. Era uma roupa de honra que o pai estava trazendo para o filho, né? Dai um anel que significava um pacto, uma aliança, né? A gente se lembra lá do mito de Noé, né? Da aliança de Deus com Noé para com os homens. Para a sua mão e sandália para os pés. Ele chegou maltrapilho, ele chegou com as roupas rasgadas, descalços, né? Trazei um novilho cevado, sacrificai-o e nos deleitemos.
comendo, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E começaram a deleitar-se. O seu filho mais velho, porém, estava no campo. Assim que chegou e se aproximou da casa, ouviu música e danças. Convocando um dos servos, informava-se sobre o que seria isso. Ele lhe disse, o servo, né? O teu irmão chegou e teu pai sacrificou o novilho cevado, porque o recuperou saudável. Ele ficou irado e não queria entrar. O pai, porém, saindo, o exortava. Em resposta ao seu pai, disse: eis que te sirvo há tantos anos, jamais negligenciei um mandamento teu e nunca me deste um cabrito para deleitar-me com os meus amigos. Quando chegou este teu filho, ele nem tratou como um irmão, este teu filho que devorou os teus recursos com prostitutas, sacrificastes para ele o novilho cevado. Ele, porém, lhe disse: filho, tu estás sempre comigo e todas as coisas minhas são tuas. Era necessário, porém, nos deleitarmos e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Veja que, quando eu lembro dessa parábola, eu me remeto logo à pessoa do seu Claudivan, né? Ele, como é que se diz? É uma parábola que ele cita muito, né, na casa espírita, né? Então, a parábola do filho pródigo, a gente lembra logo do nosso irmão Claudivan. Então, existem três personagens que a gente precisa entender um pouquinho, à luz da psicologia profunda que Joana de Ângeles traz e à luz da doutrina espírita. Nessa parábola, nessa história que Jesus narra, encontramos três personalidades diferentes. E dentro dessa parábola, através dessas personalidades, nós podemos fazer um estudo comportamental, nós podemos fazer um estudo sociológico, um estudo histórico, um estudo antropológico, um estudo político, e o estudo da psicopatologia, porque temos duas personalidades, né, que uma discorre para a perversão, que é o mais jovem, né, e o outro que alimenta a ira, o ciúme, a raiva, e esses conteúdos a gente sabe que podem desenvolver psicopatologias. Então a gente também pode fazer uma análise da personalidade do indivíduo, e entendendo que esses arquétipos que estão aí, né, nessa parábola, ele diz respeito a todos nós, a humanidade. Nós vamos encontrar vários símbolos aí. O símbolo dos dois filhos, Caim e Abel, o jovem, o pródigo e o irmão mais velho. Nós temos Rômulo e Remo em Roma, né, que são atribuídos mitologicamente a eles a criação de Roma. Temos Isaac, filhos de Isaac, Esaú e Jacó. Então, na história da humanidade, esse símbolo arquetípico ele se repete. Os dois irmãos, a dupla, né? Então, que era mais jovem, ele decide então curtir a vida, né? Pediu ao pai a sua parte que lhe era cabível, que lhe era devido, né, da herança, e decidiu viajar para um país distante. Psicologicamente significa romper com as suas raízes, esquecer o passado e matar o pai inconscientemente, né? O filho mais jovem, ao pedir a herança do pai, ele deseja matar o seu pai de forma inconsciente. E ele vai para longe, ele quebra todos os seus vínculos, a sua história, a sua raiz, ele vai para um país distante
e com muito dinheiro ele começa a gastar, né? O irmão diz, ele gastou com as prostitutas, né? Então ele gastou todos os seus dinheiros com o comércio, com a vida, né, das orgias, das práticas, né, das festas sensuais com as mulheres que mercadejavam o seu corpo. E aí os colegas vão se aproximando e o dinheiro aos poucos também vai se extinguindo, né? Até um ponto, depois de viver de forma tão dissoluta, numa perversão, né? Numa sensualidade, numa promiscuidade sexual e num apego à matéria, ao dinheiro, numa visão egóica, né? Rasteira, né? Egoísta, o adoecimento do ego, o dinheiro ele acabou e ele passou necessidade. A história conta que aconteceu uma grande fome naquele país e essa fome coincidiu justamente no momento em que os seus recursos financeiros acabaram, né? Então ele passou por privações, passou por fome, lógico. As pessoas, os amigos, os colegas se afastaram, as mulheres não mais o queriam e ele foi pedir auxílio a essa pessoa que ele conheceu para cuidar dos porcos, né, para apacentar os porcos no campo. E nem sequer ele poderia se alimentar do que os porcos comiam. Foi aí que, através da dor, do arrependimento, ele começa a despertar, né, para as questões do seu espírito, das questões mais profundas do self. Como diz os Espíritos, no livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos, onde está escrito, né, as leis de Deus. Os Espíritos respondem com muita propriedade. As leis de Deus estão escritas na consciência, né? Que consciência é essa? Porque até então nós temos, segundo a Joana de Ângeles, na psicologia, nós temos 2 centros de consciência. Um centro de consciência está no ego, que é na periferia, que é muito limitado, e o outro centro de consciência está no self, está no nosso espírito. Então as leis de Deus estão gravadas nessa consciência profunda, né, que é o nosso espírito. E à medida que a gente vai crescendo, evoluindo através das opções do amor ou através dos camartelos da dor, a gente começa a despertar e ir ao encontro dessas leis e desenvolver essas leis que estão lá no nosso psiquismo profundo. Então a dor fez com que ele repensasse a sua vida. E aí ele chegou à conclusão, lá na casa do meu pai, os empregados, eles são tratados de forma melhor do que eu estou sendo tratado aqui. Então, ele se sente culpado e através da culpa, a culpa não o paralisa. Esse é o grande problema de muitas pessoas que vivem preso a uma culpa, que chega numa clínica, num processo depressivo e carrega uma carga pesada de culpa, uma culpa consciente, uma culpa inconsciente. Essa culpa fez com que ele se arrependesse. Esse arrependimento propiciou ele a voltar de uma terra distante, de um mundo longínquo, né, de um país distante, para voltar à casa do pai, não mais como um filho, mas que o pai pudesse o tratar como um empregado. Quando ele estava voltando, né, daquela forma que nós falamos, um maltrapilho, na realidade, sem sandálias, a roupa toda rasgada, o cabelo raspado, o cabelo grande, barba, né, sujo. Então o pai o avistou, veja o símbolo. O pai o avistou, o homem generoso. Isso é um arquétipo, né? Mais um arquétipo que a gente encontra aí. Os arquétipos são símbolos, né? que nós vamos encontrar em toda a história da humanidade. Os mitos são símbolos, os nossos sonhos
que nós temos são símbolos, as parábolas são símbolos. O símbolo significa algo que não pode se esgotar, ele não se esgota na sua análise, na sua explicação. Como eu falei, uma parábola de Jesus ela pode ser analisada por diversos ângulos. Eu posso utilizar essa parábola para analisar ela de forma ética, de forma moral. Eu posso utilizar essa parábola para entender os transtornos de personalidade, para entender as questões do crescimento espiritual. Eu posso entender essa parábola de uma forma política, de uma forma histórica. Então, a parábola em si é um símbolo. Como nós temos vários símbolos aqui. Nós temos o símbolo do pai, do filho, do irmão. Nós temos o símbolo do anel. Nós temos o símbolo das sandálias. Nós temos o símbolo do manto. Então, temos o símbolo do beijo, né? Quando o pai viu de longe que era seu filho, ele saiu correndo. Imaginemos então um senhor de idade, naquela cultura judaica, né? Então correndo em direção ao filho e o abraçou de forma tão efusiva e de tantos beijos. O beijo, o símbolo do beijo nessa parábola significa o perdão. O pai perdoou, o pai de forma nenhuma se magoou. E esse filho reconheceu o erro dele, ele foi humilde o suficiente, o arrependimento propiciou ele para um movimento para frente, né? Ele despertou através da dor, ele foi em encontro dele mesmo, das leis de Deus que se encontram escritas na consciência profunda. Ele despertou, ele foi humilde, ele errou, lógico, né? Então, o herói nas mitologias, o símbolo do herói, ele sai de casa, né? Ele vai em busca de um feito heróico, de matar um dragão, de se deparar com a aventura e depois ele volta para casa de forma heróica. Esse jovem aí, de certa forma, a sua jornada, a princípio, foi uma jornada equivocada. Porque ele estava vivendo o mundo do ego, o mundo das ilusões, o mundo das paixões. Paixões, a etimologia é patos, né? É doença, né? E a paixão, ela deixa rastros de destruição. A paixão patológica, ela obscurece a visão espiritual do indivíduo. Então, essa jornada não foi uma jornada benéfica, né? Se fosse uma jornada benéfica, ele diria assim, eu quero a minha herança, eu vou para longe, eu vou trabalhar e vou ser menos um peso para o meu pai. Mas ele não estava preocupado com isso. Ele queria realmente era viver a vida, era experimentar a questão do prazer, da sensualidade, e não estava preocupado. E inconscientemente ainda pensava em matar esse pai. Mas volta para casa de forma humilhado. E ele se humilhou. E isso é muito importante nesse símbolo. Porque ele se humilha, ele reconhece que errou. Ele tem a hombridade e a coragem suficiente de voltar e pedir para o pai que o considere não mais como filho, porque ele pecou perante as leis, pecou perante Deus, mas o pai, esse velho sábio, que é uma representação, se formos trazer para a questão do espiritismo, né? Esse velho aí, esse patriarca, é a representação de Deus também. Um Deus bondoso, um Deus que perdoa, um Deus que não se magoa. E esse pai vai em busca e o abraça e o beija e manda entrar na casa, né? A casa é outro símbolo aí dessa parábola. A casa significa o retorno a uma nova reencarnação, né? O retorno a um novo corpo. Então esse pai convida esse filho, vem para casa, dá o melhor manto, dá um anel, dá as sandálias. A sandália é um símbolo de prestígio social. O anel é um símbolo de bem-estar, né? As vestes uma veste que ele traz, a melhor veste é de renovação e de rejuvenescimento,
né? Então, os pés, aí os pés descalços, quando ele vem, significa o sustento do corpo, né? Os pés são as bases valiosas de sustentação do edifício psicológico e do corpo. Então, nós estamos dentro mergulhado num panteão de símbolos que até então passava despercebido, mas aí vem a doutrina espírita, né, nos trazer esses informes, e aí ele pede, né, um outro símbolo, um novilho, né, e aí a gente vai encontrar esse sacrifício dos novilhos, dos carneiros em diversas partes, né, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, na mitologia grega, e ele pede para que sacrifique o novilho e, como forma de celebração, uma festa. Celebrar é uma alegria. Uma festa é uma celebração de algo que está acontecendo e nos deixa muito felizes. Então, por sua vez, nós temos a outra personalidade, que é o filho mais velho. O filho mais velho, ele não ficou em casa porque ele era bom, na visão profunda da psicologia. Ele ficou em casa porque ele tinha interesse nos bens materiais. Ele estava esperando também que seu pai morresse para ele se apropriar de tudo. Então, aí é o símbolo. Nós vamos encontrar o filho mais velho, né, envolvido em muito egoísmo, em muito orgulho, em muito apego material. E quando o filho, o outro irmão, chega e é recebido, ele diz ao pai: teu filho, ele nem se rejubila, nem fica feliz com a volta do irmão, porque ele, se ele fosse bom, né, se ele fosse uma pessoa de uma boa índole, um bom filho na realidade, né, ele iria ao encontro desse irmão muito feliz. Mas esse outro irmão, esse mais velho, ele é a representação daquele indivíduo que é envolto da sombra. A sombra tomou conta dele. Porque na psicologia profunda nós sabemos que a polaridade da luz é a sombra. Quanto mais luz a gente vai projetando, mais sombra também a gente vai criando dentro da gente, porque são aspectos que nós não temos conhecimento. Então, a sombra de um santo é o malfeitor. O santo, ele tem ainda questões sombrias dentro dele que precisa integrar, que precisa lançar luz, que precisa entender. E essa sombra o tempo todo, que é um material do nosso inconsciente, ela quer vir para a consciência, porque ela quer ser entendida. É preciso a gente gerar luz para esses nossos aspectos que nós rejeitamos, que nós reprimimos, que nós recalcamos, que nós muitas vezes nem temos consciência. Essa sombra, esses conteúdos arquetípicos de vidas passadas, os nossos delitos de vidas passadas, que estão no nosso inconsciente profundo, no nosso inconsciente coletivo. Então esse irmão mais velho, ele é tomado da sombra, ele é tomado da ira, ele é tomado da inveja, ele é tomado do ciúme. Mas veja bem, o pai, ele vai ao encontro do filho mais velho. E a intenção é chamar esse filho mais velho para participar. Ele chama para dentro da casa, para participar ali com o filho mais novo que voltou para casa, né? Então, a tendência, a intenção psicológica dessa parábola é integrar os opostos, o bem e o mal nas polaridades. É fazer com que o mais velho possa ter consciência, essa consciência das leis de Deus que estão escritas nessa consciência profunda, como o irmão mais novo teve. Não porque ele despertou através do amor, mas ele despertou através da dor. E esse homem idoso da parábola não é nada mais, nada menos, como diz Joana de Ângeles, do que o nosso self. É a nossa estrutura profunda, é onde estão escritas as leis de Deus. As leis de Deus estão escritas nessa consciência profunda. Então, esse país distante, esse país
que o irmão mais novo foi se enveredar, como diz Joana de Ângeles, ele pode ser o mundo espiritual, que nós viemos desse mundo espiritual, o mundo das ideias, lá nós estudamos, nós progredimos intelectualmente, moralmente, mas o exercício, a prática, a prova, na realidade é aqui na Terra. Joana de Ângeles também fala que esse país distante também é a Terra, né? Nós deixamos o plano espiritual e chegamos aqui para a Terra, né? Que é esse mundo de provas e de expiações. Então, trazendo isso também um pouco, trazendo mais para o nosso linguajar espírita, esse homem mais velho é Deus. Deus, na sua infinita bondade. Já está dizendo infinita, não tem limite. Nós estamos falando como diz o Espírito, de uma inteligência suprema, de causa primária de todas as coisas, que é a primeira pergunta e resposta do Livro dos Espíritos. Não é mais a concepção antropomórfica daquele Deus do passado, daquele Deus das tribos, daquele Deus dos exércitos. Isso fazia parte de um período de um desenvolvimento da consciência do ser humano. Ele não poderia entender um pai que compreendesse a paternidade e a maternidade juntos. Um pai que não se incomodou, ele se entristeceu com o filho que foi embora. Mas em momento nenhum nós não vamos encontrar na parábola, nós não vamos encontrar na história que Jesus contou, uma revolta, nós não vamos encontrar uma censura. Ele não censurou o filho, né? Nem tampouco foi lá reclamar com o outro seu filho. Ele o chamou para participar daquela celebração, né? Que é preciso integrar as duas polaridades, o bem e o mal, né? Era preciso que o mais velho também despertasse para as questões espirituais mais profundas. Então esse Deus, que é infinitamente bom e justo, ele nos dá a oportunidade de retornarmos à casa da parábola, que é o processo da reencarnação. Não tem nada mais justo nas leis divinas que estão exaradas e grafadas na nossa consciência, né, no nosso cosmo interno, porque são leis que regem o universo. Não tem nada mais justo, né, nas leis de Deus do que o processo do mergulho na carne, o processo de termos essa oportunidade, desde o ladrão até o místico, desde o perverso até o santo, de ter essa oportunidade de um regresso através da reencarnação para vir ressarcir, né, os nossos débitos, que não são poucos. Os nossos débitos não são poucos. A bondade de Deus é infinita, que nos dá a oportunidade de pagarmos esses débitos através de prestações suaves, porque nós estamos resgatando muitas vezes questões, desafetos, conflitos, traumas. Nós estamos ressarcindo esses processos de 2, de 3 mil anos atrás, né? Tem coisas de muito tempo atrás, né? Basta a gente analisar esses fenômenos que ocorrem aí, né? Quando a espiritualidade diz, né, que houve nesses processos de desencarne coletivos resgate de 2 mil anos atrás, de antigos romanos, de antigos guerreiros. Vocês veem no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando os negros chegaram aqui como força de trabalho, escrava, né? O Humberto de Campos, ele traz a revelação, né, de que esses negros nada mais, nada menos são do que a reencarnação dos antigos patrícios, né, que viveram lá em Roma, que utilizaram do poder, da soberba, do orgulho, da perversão, da sensualidade, né? Então eles depois de séculos, eles vêm reencarnar na condição para quitar aqueles
débitos, talvez os seus últimos débitos do passado. Então, essa história que Jesus conta, né, de forma tão brilhante, tão profunda, tão simples, mas que toca o nosso espírito, porque ela vai dentro da nossa alma. Essa era a proposta de Jesus, o encontro, né, como diz a psicologia, é um eixo, o ego e o self. O nosso ego, a nossa consciência egóica, precisa se conectar com a consciência profunda que é o nosso espírito. Quando a gente se distancia dessa conexão, dessa união entre o ego e o self, quando a gente dissocia, quando a gente se afasta, então, como diz Joana de Ângeles, há uma fragmentação da psique, né? Há uma dissociação do nosso psíquico, então a gente adoece. Então, quando nós nos afastamos das leis de Deus que estão escritas na nossa consciência, quando nós nos afastamos, o nosso ego ainda envolvido na ilusão das coisas materiais, né, das coisas perecíveis, quando o nosso ego, a nossa consciência se afasta do espírito, se afasta do self, se afasta das leis divinas que estão gravadas na nossa consciência profunda, então a gente adoece. Nós adoecemos de forma tanto psicológica, espiritualmente, como fisiologicamente. Então, a proposta para cura, para nossa cura, é nós nos aproximarmos dessas leis que estão na nossa consciência, gravados na nossa consciência. Essas leis que estão gravadas na nossa consciência é a lei de amor. É a lei de amor, é uma lei que rege o universo. O universo é governado por essa lei de amor. É uma lei imutável, é uma lei que rege desde os seres mais ínfimos, desde o átomo até o arcanjo. Então, a proposta dessa mensagem do Filho Pródigo é de nós nos aproximarmos dessas leis divinas, é de nós nos aproximarmos do divino, do espiritual, do bom, do belo, ideal, do amor, da humildade, da caridade. Só assim nós conseguiremos atravessar essa jornada que nós nos encontramos aqui, de provas e expiações, com resignação, com firmeza, com fé e confiança. Porque a origem etimológica da palavra fé é confiança. Então, nesses dias que nós estamos passando, esses dias provacionais, é importante nós alimentarmos a confiança em Deus. Nós não temos conhecimento do passado, o passado não nos é dado nós sabermos nesse momento, o nosso passado, só através de pequenos lampejos, quando a espiritualidade permite, através dos sonhos, que nós temos aqueles movimentos de regressão ao passado, né, de uma retrocognição, ou quando os espíritos nos revelam. Fora isso, não nos cabe nós estarmos enveredando nesse nosso arquivo inconsciente simplesmente por uma curiosidade. Nem tampouco nós temos conhecimento do futuro, nem nós não temos conhecimento do passado, nem nós temos conhecimento do futuro. Aí você pergunta, então estamos à deriva? Não, é necessário que nós não tenhamos o conhecimento nem do passado, nem do futuro. É necessário que vivamos o presente e tenhamos confiança. Nesse momento é preciso ter confiança, porque como diria o Chico, tudo passa, né? E então todos os tormentos, todas as dificuldades, todas as tempestades irão passar. E depois que passar, vem o mundo, vem a calmaria, vem um dia de sol bonito, onde a gente pode olhar e dizer, meu Deus, que céu mais lindo, que céu mais belo, que céu que nos traz uma beleza, uma calmaria, uma tranquilidade. Então, essa foi a minha pequena e humilde reflexão a respeito dessa parábola. A parábola dos dois filhos, dois tipos psicológicos, duas personalidades, dois símbolos, dois arquétipos que representam a humanidade. Esses dois arquétipos também estão dentro da gente.
Agora a gente precisa, o que a gente precisa fazer com esses arquétipos? É lançar luz. O arquétipo do que se arrependeu, o símbolo do que se arrependeu, do humilde e daquele vaidoso, daquele orgulhoso, daquele materialista, esse arquétipo que está na sombra, a gente precisa lançar luz, a gente precisa ressignificar. Eu poderia dizer assim, na linguagem paulina, ele diria matar o homem velho. Na linguagem espírita, através de Joana de Ângeles, nós podemos dizer que não é matar o homem velho, não é matar a nossa sombra, porque a sombra nos pertence, a sombra também tem material criativo, tem material em potencial que nós despercebemos, que nós não acreditamos, mas está dentro da gente um potencial que precisa sair da sombra, que precisa vir para a luz. A gente precisa acreditar mais no nosso potencial criativo. Então a gente não pode matar, a gente tem que lançar luz à sombra, a gente tem que ressignificar esse homem velho, transformar o velho no novo, que é a proposta de Jesus, a proposta de transformação, uma transformação contínua. Não é uma proposta de imposição. Jesus não impôs nada. Jesus só faz nos convidar. Agora temos duas propostas para o convite. O convite pode ser pela via do amor, se nós não quisermos ainda e acharmos e não temos ainda essa compreensão de avançarmos mais rapidamente para um processo de crescimento, de autoconhecimento, de individuação. Então tem outra proposta, que é a proposta da dor. É quando nós nos afastamos das leis de Deus, então nós adoecemos de alguma forma. Mas esse adoecimento é uma forma que tem a nossa estrutura espiritual de nos reconectar com o divino. Então, a dor, ela tem um papel pedagógico nesse momento. Nós só olhamos a morte e a dor como algo muito negativo, como algo que nós não devemos falar, como algo que devemos esconder. Mas a dor nesse processo, ela é pedagógica, ela é bendita, ela é luz, ela é que nos conduz até Jesus. Nós só temos a agradecer a paciência de todos vocês. Espero que essa simples contribuição tenha trazido nesse momento alguma luz para as nossas reflexões e com certeza essas reflexões possamos tirar do campo das ideias, dos pensamentos, para realmente colocar na praticidade, como no símbolo que Jesus trouxe. Mãos à charrua. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça e que tenhamos nesse momento muita confiança em Deus e vivendo o presente com muita intensidade e deixando que o futuro possa um dia se tornar o presente. Muita paz para todos.